Pessoal, estamos aqui no galpão do tio Alaor, no galpão da estância do tio Alaor. Vai ter um momento agora, depois da nossa lida, né? É o verdadeiro momento da tradição gaúcha, né? O descanso, onde você senta, toma um chimarrão perto do fogo, conta um causa, né? E eu quero que você conte para nós a origem do tradicionalismo, um pouquinho do início da tua história para nós aí, pro pessoal de casa. Bueno, meu amigo Kelvin, a minha história, a nossa história aqui da gente, né, de se envolver assim com a cultura gaúcha, com o tradicionalismo, acho que já vem lá da infância da gente, sabe? A minha falecida mãe era uma pessoa que era muito ligada, né, no tradicionalismo, era fã assídua do Teixeirinha na época, então a minha infância era junto da mãe, do pai, nós escutávamos os programas do Teixeirinha, o extinto Rodeio Farroupilha, que passava, né? Eu me lembro que eu tinha uns 4 anos de idade, a gente escutava, né, entre meio as prosas e canções ali do imortal Teixeirinha. Isso aí vai constituindo, assim, foi constituindo uma infância de um gosto muito forte pela cultura, pela tradição gaúcha. Meu avô também sempre gostou bastante da música gaúcha, da autêntica música gaúcha. E ali a gente foi crescendo e foi se deparando com oportunidades, né, de você executar tudo aquilo que você apreciou na infância através de músicas. A minha mãe tocava acordeon, tocava gaita, né, e a gente conviveu do lado dela ali, vendo ela florear uma gaita, florear uma acordeona, escutando ela tocar uma gaita, e foi pegando gosto por aquilo ali, sabe? De forma que quando a gente veio crescendo, a gente foi crescendo, mas fincado com essas raízes, né, que foram plantadas de maneira inconsciente, né, pelos nossos familiares, pela minha mãe, pelo avô. O pai também sempre gostou bastante da música gaúcha e sertaneja e tudo, então mas isso aí nos proporcionou assim um gosto muito forte pela cultura e pela tradição. E como eu falei, quando a gente foi crescendo, foi ficando rapaz, a gente escolhia, né, aonde ir dançar um fandango, aonde ir dançar um baile de final de semana, sempre onde tinha uma música boa, uma música gaúcha, onde tinha os grupos musicais na época, a gente por opção, né, deixava às vezes nunca fomos assim, sempre fomos assim em fandangos onde tinha música gaúcha, e eu sempre fui de assimilar muito aquilo que se passava no universo, sabe, das poesias, das pajadas, das músicas, e vivendo também uma infância de lavoura, de contato com os animais, com os cavalos, bois, tirando leite, sabe, a coisa foi fechando e foi transportando a gente, tendo assim em harmonia, o que fazia e o que tinha na mente da gente. Isso fechou e foi automático a gente ter se transformado no tradicionalista que, graças a Deus, hoje a gente junto com a família da gente, sabe? E com os amigos da gente. Bacana isso, interessante. Milena? Então, seu Alaor, conte um pouco pra gente o que te fez levar a ser narrador de rodeio. Quais motivos você escolheu de chegar lá? Olha, é uma história assim que a gente lembra eu fico grato de lembrar e gosto de lembrar, né? Eu sempre, quem me conhece sabe, eu sempre gostei de cantar, né? E que nem eu falei antes aqui, eu sempre gostei dos bichos também. E não demorou muito para a gente se envolver com o rodeio, né? A gente se envolver a lidar com o tiro de laço e tal, né? E de forma que aconteceu que, não aqui, mas aqui numa estância, numa propriedade vizinha, uns amigos nossos na época, a gente tinha os cavalos, mas não tinha onde treinar, né? Não tinha uma cancha, né? E aquela época nem se falava em vaca mecânica, não se falava, né? Tinha que ser no boi, né? Então daí esse amigo nosso tinha uma meia dúzia de boi ali, né? Que ele falou assim, se tivesse uma canchinha aí, vocês podiam pegar os meus boi e treinar. Rapaz, mas aquilo foi uma coisa que
bater um sinal de gato ali. Mas, então, fomos lá, desmanchamos um parreiral velho que tinha de uva, né? Fomos lá, tiramos os arame do estaleiro das uvas, ajeitamos o próprio palanque, tiramos ali também, isso fique bem claro, que já era um parreiral que não produzia, né? Ninguém ia ser louco de desmanchar um parreiral que estava produzindo ainda, né? Mas é um parreiral antigo. Né? A gente foi lá, tirou os palanques, colocou aqueles arames para fazer a cerca e montamos. De um lado era um barranco e do outro lado a gente fez a cerca. Montamos um brete de solta e um brete de chegada. Nem tinha brete de correr, era brete de dobradiça mesmo, né? Uma boiadinha meio mansa ali que tinha, né? Uma tropa de guacho, na verdade, né? E aí a gente começou a dar os primeiros tiros de laço. E daí, como eu falei, eu toda a vida tive afinidade, assim, com a voz, né? De cantar umas modas, de cantar, quando a gente estava reunido com o nosso pessoal aí, a gente tinha um povo tocando gaita, a gente cantava e tal. E eu comecei por brincadeira, o pessoal saía laçando ali naquele treino que a gente estava fazendo, saía laçando, e eu comecei a narrar aquele pessoal ali, sabe? Comecei a narrar aquele povo laçando ali e tal. Pô, os amigos falaram, rapaz do céu, você tem que narrar o rodeio, homem do céu. Deus o livre, se leva jeito e tal. E foi plantando essa ideia aí e tal. Você tem que narrar, homem do céu, não pode deixar, tá louco? Daí, rapaz, nunca dei muito, tipo, dei atenção, mas nunca dei bola. Pô, já tinha narrador aí que eram uns ícones na época aí, na região e tudo. Até que num dia lá, faltou um narrador lá no rodeio, né, que faltou um narrador. E o narrador tava solito lá, rapaz do céu, tava se vendo em papo de aranha, narrar 3 dias sozinho, e alguém foi lá e falou pra ele, só o Alaor narra, chame ele que ele vem narrar com você. Foi lá e falaram pro homem, viu, chama o Alaor, ele chamou. Ô, meu amigo Alaor, me chamou no microfone, Alaor, se quiser dar uma passada aqui pra narrar, o homem vem começando os trabalhos e tal e tal. Rapaz, eu fui mais de vergonha de não ter ido, assim, tipo, de não querer fazer a desfeita, de não ir, mas fui tremendo o garrão, sabe? Cheguei lá, peguei e saí narrando lá, então. Você acredita que dali num outro rodeio já me convidaram, já fui lá, narrei também. Começou devagarzinho, foi mais um rodeio lá, daí acabamos formando um trio, né? Na época, o meu amigo Natalício, lá de General, na época o Kleber dos Anjos, e também o Adilson Cordeiro, né? Ali aqui de Porto União, e a gente, né, tipo, com mais esses 3 amigos ali, começamos a narrar, assim, sabe? E é uma coisa que foi tomando uma propulsão natural, né? Foi tomando uma cadência natural, a gente foi construindo umas amizades muito fortes que a gente tem com muito apreço até hoje. E foi essa história do Alaor narrador, assim, sabe? Foi bem natural, bem tranquilo, sabe? E eu tenho um grande apreço por isso, sabe? Não teve nada, assim, de extraordinário, mas tem como um episódio que a gente lembra com muito carinho, né? Muita gratidão mesmo. Bem legal. Gilmara quer falar um pouquinho? Eu lembro mais ou menos dessa época ali do Kleber, que a gente trabalhava junto, né? Que eu fazia parte da 17ª, então eu sempre estava nos rodeios trabalhando e era uma época muito gostosa, né? A gente tem boas lembranças aí. Isso, fazia parte da secretaria e tal. Isso sempre, mesmo, né? muitos anos, né? Faz tempo. Não faz tanto, não vamos falar do tempo, né? Acho que a Luana agora gostaria de fazer uma pergunta para você, nossa amiga. Então, tia Laura, gostaria de saber um pouquinho sobre a família, a gente que conhece, você conhece a sua família, a Cirlei, a gente sempre está do seu lado, né? Os meninos, o Gabriel, o Leonir, e agora temos a nossa prendinha também, né? A Alana. Então, se puder falar um pouquinho da importância da família, acompanhando o teu trabalho, crescendo junto no tradicionalismo, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Tu sabe, Luana, que eu acho assim, não existe um homem no mundo, uma pessoa no mundo que se diga feliz realmente se não tiver a família junto. Eu acho que você não suporta. De forma nenhuma você está desenvolvendo qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de trabalho, se você não tiver o aval da tua família. Eu sou assim. Se a minha família está bem, eu estou bem também. Né? Eu sou assim, eu sou uma pessoa que, se para mim está sorrindo, realmente eu não tenho que ter nem discutido em casa. Para mim, eu ainda sou daquele sistema, e não estou falando por demagogia nenhuma, mas que uma discussão para mim pesa como você não tem ideia que uma simples discussão em casa pesa no meu ombro, sabe? Então, a família, eu só tô
a hoje, a gente está hoje narrando o rodeio, a gente está hoje onde está dentro do tradicionalismo, porque eu tive o grato presente que Deus me deu de ter conhecido a Cirlei, e a Cirlei ter abraçado a causa e eu ter abraçado ela, literalmente, né? E a gente tem uma história do tempo nosso de namoro, dentro do tradicionalismo, do tempo de noivado, do tempo de casamento, dos inícios dos tempos, da chegada dos filhos, passo a passo. Tudo isso se confunde entrelaçadamente com o tradicionalismo, sabe? Hoje de manhã ainda a gente estava buscando umas fotos ali nos nossos acervos ali, sabe? E chega a emocionar a gente, sabe? Porque é muita coisa que a gente viveu até hoje, sabe? Então, foi meio que inevitável, né, amor? Não estão vendo, mas a Cirlei está aqui, está escutando tudo que eu estou falando, né? Não me deixa mentir. Mas, assim, foi inevitável. Ela veio para ficar e ela jamais tentou me tirar da tradição, sabe? E nas vezes, porque altos e baixos todo mundo tem, até nos momentos mais difíceis daí, de narrador, de tradicionalista, ela toda a vida me deu força, né? E mesmo agora, nessa época de pandemia, época de dificuldade, né? A gente, esses tempos conversando com ela, assim, eu falei assim, até quando que a gente vai? Até quando que eu vou estar narrando o rodeio, né? Ela só falou assim pra mim, disse, você tem que narrar, porque a Lana tem que ver você narrando. É o que sabe, então é uma força muito forte, que não vem de fora, que vem de dentro, que vem de junto da gente, porque nós estamos juntos, graças a Deus eu tenho a satisfação de laçar um laço casal, tenho a satisfação de laçar um laço pai e filho, né? Agora estamos em 5. Nós estávamos brincando esses dias num treino ali, agora vai dar equipe fechada. Se Deus quiser, agora vai, né? Então, aquele sorriso ali não tem preço que pague, né? É Deus que presenteou e a gente tem que valorizar e muito. Então, a família, para mim, estar junto no rodeio, é o princípio, é o meio, é o alicerce e com certeza vão estar junto comigo até, né, o último sopro da minha vida, com certeza. Bacana, emocionante, né? Satisfação. Vamos continuar nossa prosa, nossa roda de conversa, né? E quem que agora vai fazer a pergunta? Então, Jorge, quando você começou, que época que você começou aí, como pode dizer assim, tipo, na época que você começou, como que você viu o tradicionalismo e como que você vê hoje, o que melhorou, piorou, tá igual? Meu amigo Alessandro, essa pergunta é uma pergunta bem pertinente, bem interessante. Eu acho que todas as pessoas constatam isso, né? Como a gente falou, a cultura, a tradição, ela é única. E nós temos que seguir os princípios da tradição. Porém, o gaúcho ele também é cíclico, né? Ele também, se você olhar na própria história dele, ele encerrou um ciclo para começar outro. Mas nós estamos fazendo um resgate, que a gente diz. Então, nesse resgate, nós não temos o direito de mudar nada que vai interferir ou pôr em dúvida o transcorrer de toda essa história, da história do gaúcho, da história do tradicionalismo. Então, não sei se eu fui claro nessa questão, uma opinião minha, mas eu acho que essa opinião várias pessoas compartilham. Uma evolução, né? Sim, mas modismo não. Né? Exatamente. É o que você resume nesta frase, né? Que bem o Edson Dutra, né? Sempre frisa com a autoridade que ele conquistou nesses tantos anos, né? À frente dos serranos, né? Então, assim, você me perguntou como era e o que mudou. Vamos falar de tradicionalismo. Vamos falar da parte campeira, vamos falar dos rodeios especificamente, que é o que eu posso falar. Então, quando a gente começou, os rodeios, eles eram os rodeios bem autênticos na questão cultural, na questão tradicionalista. A bombacha era a bombacha larga, né? O cavalo era um cavalo
bem encilhado, bem à moda gaúcha. Os laços eram laços mais grossos, né? Uns laços mais que tinha um sistema de lida mesmo, né? Que prepunhava-se que você podia laçar uma res campo fora com aquele laço, né? Digamos assim. Os rodeios transcorriam durante os horários de lida, entende? Não existia cancha iluminada, não é, Gilmar? Não tinha cancha iluminada naquela época. Então chegou às 6 horas da tarde, se brindava o dia do rodeio, aquele dia com a oração da Ave Maria, ali caía-se a calmaria no recinto, no parque de rodeios, as pessoas iam para os seus acampamentos, aí floreavam uma cordiona, rodavam uma roda de mate, o pessoal tomava uma canha, conversava, faziam isso que nós estamos fazendo hoje. Isso era o rodeio naquela época. E eu te falo bem a verdade, foi o que me trouxe para o rodeio. Esse ambiente, na primeira vez que eu fui acampar num rodeio, sem ainda ser laçador, sem estar laçando, sem estar participando, foi o que me fez pensar, puxa, eu quero participar disso. Sabe? Isso aí eu nunca vou esquecer, foi num acampamento aí, o primeiro acampamento de rodeio que eu participei foi junto com o seu Ivo Apolinari, né? O seu Ivo Fumeiro aí, dos fumos goianos, fez o acampamento, trabalhava com ele, né? Trabalhava de peão na fazenda dele lá e fomos junto para um acampamento lá com eles ali em Porto União, nos primeiros rodeios de Porto União. E foi onde eu tomei gosto pela coisa. Já nos próximos rodeios a gente já deu um jeito de conseguir um pessoal, uns amigos, se ajudamos, fomos na base do ajutório e fomos para laçar. Do jeito que só Deus sabia o jeito que nós ia chegar no fundo da cancha, mas fomos. E ali começamos a pegar gosto pela coisa. Então a coisa foi transcorrendo. E a coisa foi mudando. Né? O rodeio que era, naquela época, por exemplo, gado de rodeio. Foi o principal fator que fez a coisa mudar. Naquele tempo, o gado corria de manhã à noite. Você separava uns lotes da boiada, por exemplo, você arrumava uma boiada de 100 cabeças, né? Apartava 33 cabeça e pouco, vai ter um lote que vai ter mais de 33, né? Mas se a matemática é boa, né? Mas por aí, né? Então, mas esse lote aí, né? Revezava-se, corria, jogava-se as armadas de piá, guri e prenda, jogava as armadas de equipe, né? De tarde soltava o gado para o piquete, para o potreiro, o gado bebia uma água, né? Tranquilo, pastava a noite inteira para outro dia começar. Aí como que você conseguia esse gado? De graça. Os pecuaristas da região tinham o gosto de oferecer o gado para correr no rodeio, porque sabia que o narrador ia falar um agradecimento especial para o nosso amigo Alessandro, nosso amigo Kelvin, que são os fornecedores da boiada que corre nesse rodeio. Os doadores, né? Os doadores da boiada. Os doadores da boiada, o sujeito batia no peito e ficava faceiro lá fora, porque ele era um doador de boi. Aí o que acontece? A coisa foi mudando. A coisa foi indo, aí de tardezinho começou a fazer uma vaca gorda, a coisa foi indo, gastava o gado um pouquinho mais, foi aumentando, no lugar de fazer uma vaca gorda, foi fazendo 2, foi fazendo 3, aí começou a ir até umas horas da noite vaca gorda, sabe, fora as armadas do rodeio, já começaram a iluminar a pista, aí no lugar do gado voltar tranquilo na segunda-feira, o gado já voltava, né, mais arrebentadão e tal e coisa. Aí o sujeito que doava os boi, ele começou a ver, mas pega um pouco. Eu doei os boi, não cobrei nada. Aí a boiada correu, voltou moída no domingo de noite. Às vezes até machucada. Até machucada. Aí eu vou ter que cobrar um pouco. Aí esse pouco que começou a ser cobrado começou a aumentar de valor. Pois claro, se aumentou o preço do boi, vai ter que aumentar o preço do aluguel. E a coisa, eu não estou desmerecendo ninguém. Isso que fique bem claro, não estou desmerecendo ninguém, né, que começou a fazer vaca gorda nos rodeios. Você me perguntou das diferenças do rodeio que era e eu estou falando. Então, assim, isso é uma coisa que foi tomando essa proporção automaticamente. E as festas foram ficando maiores também, né? Os rodeios foram sendo colocados também como festas oficiais de municípios, é o caso do rodeio de Irati, rodeio em São Mateus do Sul, rodeio de Bituruna. Isso é ótimo, isso tomou uma proporção boa, isso foi bom também. Só que aumentou-se o custo dos rodeios, entende? A boiada, hoje que é fornecida por rodeio, ela é fornecida através de um pecuarista que cria bois para serem alugados para rodeio. Então ele tomou
uma proporção e um perfil de comércio. Hoje o rodeio é um comércio, entendeu? Né? Por quê? Porque o cara que arruma a boiada para o rodeio, né, ele cobra, e tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Quem faz o rodeio paga. Por sua vez, ele precisa de arrecadar fundos para pagar a boiada e todos os demais gastos. E ele tem que cobrar um pouco mais do laçador, entendeu? O laçador, por sua vez, para ir para o rodeio, ele também não se admite mais que levar no rodeio. Se ele quer participar de todos os rodeios, alguém tem que pagar a conta. E ele também vai ter que pagar essa conta ele mesmo. Então ele começou a se profissionalizar na questão do laço. Ele começou de treinar, né? Ele começou de se aprimorar na questão do laço, para ele poder ir ganhar um rodeio hoje, ganhar um rodeio semana que vem, e assim se foi. Bom, ótimo. O que ficou para nossa cultura gaúcha é um lado negativo, infelizmente. Que a questão de valores, a questão de profissionalismo, que ela é muito boa e fez com que se expandisse a questão dos rodeios pelo pago afora, pelo Brasil afora. Hoje, se existe o laço comprido, se existe o tiro de laço no Mato Grosso, na Bahia, em Goiás, se deve ao Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Isso eu não tenho medo de afirmar. Que é nós aqui que fizemos o laço subir. Por quê? Com essa questão do profissionalismo, sabe? Com a questão de que o rodeio foi tomando uma proporção maior, foi subindo também, foi virando festa, foi tendo mais gente envolvida. Então nós não podemos também colocar uma viseira e dizer que isso foi ruim. Isso não foi ruim. O que para o tradicionalismo acaba sendo ruim é que com essa expansão do rodeio, com essa profissionalização e modernização até certo ponto, a cultura foi sendo esquecida. A cultura, que deveria ser um dos pontos principais dos rodeios, ela começou a ser esquecida. Foi e está sendo deixada de lado. Hoje a gente falava, muitas pessoas não sabem e não querem vestir uma bombacha para laçar no rodeio. Isso faz diferença. Infelizmente, uma diferença muito negativa. Aí estão vindo os duelos que nós temos, né? Os duelos não tem nada a ver com o MTG. Não tem nada a ver com a tradição gaúcha no sentido cultural. Ele é o laço comprido que teve origem com o gauchismo, mas que ele que é executado de uma forma liberal por outras agremiações extra-MTG, que estão por fora do MTG, não fazem parte do MTG e que têm o seu direito de fazerem os seus eventos. Mais uma vez eu digo que se fique bem frisado. Não estamos jogando nada contra os clubes de laço, contra as agremiações que fazem os seus laços e seus duelos. Nem pelo contrário, é uma oportunidade que temos de executar o nosso esporte campeiro, o nosso esporte lazer do lombo do cavalo. Mas eu acho que nós, que estamos agremiados, associados dentro de um CTG, nós que temos uma carteirinha de CTG, nós temos por obrigação, se nós temos essa carteirinha e nós valorizamos este documento, nós temos por obrigação não fazer intriga com ninguém, mas nós temos que defender urgentemente o nosso rodeio gaúcho, o nosso rodeio crioulo, para que não se extingua, para que não entre numa extinção o rodeio gaúcho, o rodeio crioulo. Meus amigos, o que nós podemos frisar de magnífico no nosso rodeio crioulo? Além da nossa magistral convivência, as rivalidades existem também no nosso rodeio crioulo, no nosso rodeio gaúchite, e é necessário, e é positivo que existam rivalidades no futebol, no rodeio, sabe? Na própria parte artística, não existe? Claro que existe. E vai existir rivalidade a partir que existam duas pessoas que sejam bons naquilo que fazem e estejam representando casas diferentes, vai ter uma rivalidade, e isso é ótimo. É uma rivalidade sadia? Sadia, exatamente. Dentro do que seja saudável, entende? Então, meus amigos, mas o que nós temos que... O que é magnífico dentro do rodeio gaúcho?
porque nós temos a família presente. Eu não estou desmerecendo os duelos, não estou desmerecendo, mas eu vejo a família tendo condições de laçar o laço piá, o laço piazinho, o laço menininha, o laço bonequinha, lá na vaca parada e também dentro da pista. A gente colocar e ver essas riquezas, essas crianças que fazem a nossa riqueza, eles poderem laçar, sair laçando dentro de uma pista. Eu não quero que o rodeio crioulo se extingua, eu não quero que termine o rodeio crioulo por isso e muito mais, mas para nós termos condições de começarmos o rodeio com as crianças, nós podermos ter um laço veterano, laçando com as pessoas de brancos cabelos, nos seus cavalos laçando e se abraçando no final da cancha depois de terminarem uma disputa. Eu quero que o rodeio crioulo continue por ter 5 amigos que vão sair laçando numa equipe de laço e cheguem no final da pista e se abracem, fazendo ou não a sua armada. Então isso difere o rodeio crioulo, o rodeio família. O gaúcho, quando está indo com a sua equipe, com o seu CTG para um rodeio, ele está carregando seus cavalos na quinta, na sexta-feira, no sábado, quando ele puder, colocando a sua família junto e ficando feliz de abraçar, de rever os seus amigos dentro do ambiente lá do parque de rodeios. Enquanto nós estamos desvirtuando isso, infelizmente, meus amigos me perdoem, mas é a verdade. Nós estamos desvirtuando isso. Nós estamos deixando de lado não só a pilcha, que também é muito importante, mas nós estamos deixando de lado, e muita gente vai dizer que não, mas por isso eu digo e repito, nós estamos deixando de lado a amizade, nós estamos deixando de lado o bom convívio, nós estamos deixando de lado o laço família, quando nós estamos deixando de lado o rodeio. Se nós sepultar o rodeio crioulo, terminou o laço família dentro de uma pista. Isso eu vou dizer para vocês. E falo com a maior convicção isso, meus amigos. Verdade. Eu recordo assim, Laor, só fugindo um pouco do script, né? Eu já ressaltei aqui, nós participamos muitos anos juntos, né? Vocês narrando e eu como trabalho secretariado, os rodeios de Matos Costa, que tinham as apresentações artísticas. Sim, sim. Vários anos o rodeio Matos Costa teve. E hoje, infelizmente, esse atrativo artístico caiu em alguns eventos, em alguns rodeios. Acabou se fazendo um evento só artístico, o outro só campeiro. Isso era uma coisa assim que era bonito de se ver, principalmente cidades como a nossa, que são cidades do interior. As pessoas são mais simples, mais humildes. E a gente observava o quanto os domingos enchiam-se as canchas, as arquibancadas ao redor para ver, porque as famílias vinham assistir os laçadores. Muitas vezes nem sabiam quem era, mas vinham assistir os laçadores, as apresentações, as danças, as declamações, né? Que quando eu era do Fronteira da Amizade, ali eu participei algumas vezes, e pelo Mangueira do Contestado também. Então isso era uma coisa assim que esse era o rodeio crioulo, sim. Esse era o rodeio gaúcho. Sim. Hoje nós estamos, né, grupo de jovens aqui, juntamente de você, estamos tentando resgatar essa fase, essa história, né, fazendo atividades artísticas, resgatando as atividades culturais nos rodeios. O pessoal daqui da 17ª está fazendo, nós da 6ª já há algum tempo estamos trabalhando. A gente está vendo que isso está repercutindo, é um trabalho de formiguinha, que a gente está conseguindo resgatar um pouco mais, né? E aproveitar já, meu amigo, nesses longos anos que você, laçador, narrador, integrante do CTG, conte para nós qual foi o fato que mais te marcou, assim, que você olhou e falou, sou tradicionalista e vivi esse momento, né? Um encontro de seleção, um rodeio, o que mais te marcou, assim, nessa época do tradicionalismo? Sem sombra de dúvida, Gilmara, foi o ano passado, agora no último encontro de seleções lá na cidade de Toledo, onde eu tive a oportunidade de narrar o meu filho Leonir na pista pela primeira vez. A hora que saiu na boca do brete, o cavalo Rosílio com o Leonir, e ele foi lá e botou corda, cara,
Vou ter que contar, rapaz. Eu terminei de fazer a narração ali, mas o caroço de pesco estava na volta. Foi uma coisa, sabe, de longe, um momento mais marcante em toda a trajetória, sabe? Tivemos vários momentos, mas você vê, assim, ó, o teu menino, o teu guri, perante todo o Paraná. E a seleção é isso, meus amigos, isso que discerne, por isso que isso volta lá no começo que a gente falou dos rodeios, né? A seleção é o ápice, sabe? De todo tradicionalista que se diga tradicionalista de verdade, o tradicionalista campeiro, né? Que lida com a parte campeira. Aí quando você vê o teu guri representando a querência, o CTG e a região perante todo o Paraná, com o lacinho, corpinho franzino, lacinho na mão, cavalo ali embaixo, ali botando corda, cara, passa um filme na tua cabeça. E é uma coisa que emociona de uma forma muito grande, sabe? Então, para mim, esse foi o melhor momento entre tantos os momentos que eu vivi, sabe, nessa trajetória, mas esse é o que eu tenho guardado, assim, sabe, para agradecer para Deus, assim, e dizer, valeu a pena tudo. Quando você estava falando do teu guri, que estava com os olhos até marejados, né, contando da história do seu filho e tal, o que você, como tradicionalista, como pai, como... Muitas vezes eu digo assim que eu não sou mãe, né, mas eu tenho 4 filhos adotados, aqui olha o tamanho das crianças, né. Kevin e Luana eram pequenos quando iniciaram comigo, catei esses 2 a laço aqui lá na sexta, e assim a gente vai, né, eu digo que eu não sou mãe, não tenho experiência da maternidade, mas sou mãe de coração de quantos aí, né? O que você deixaria uma mensagem para esses jovens tradicionalistas, esses jovens laçadores que estão iniciando, que muitas vezes vem o pessoal ganhando prêmios e títulos e eu vou ser laçador porque eu quero ser igual esse cara, ganhar prêmios e títulos e tal. O que você deixa uma mensagem assim para conscientização deles, que não, né? Dentro da sua opinião, assim. Olha, Gilmara, eu acho assim, ó, a gente deve de ter um ponto de referência na vida. E isso é uma coisa extraordinária. Eu acho que se a gente não tiver um ponto de referência, seja dentro da família, seja no grupo de amigos, seja no trabalho, seja na escola, sabe? Se você não tiver esses pontos de referência, você não consegue um norte para a tua vida. E você ter esses ídolos e é inevitável, inevitável. Você entra no mundo do rodeio, se você for jogar futebol, qualquer esporte que você for lidar, você acaba idolatrando, ficando fã daqueles que são bons, Então, eu acho que isso é ótimo, isso é muito, muito positivo. Se espelhem muito na parte profissional, nestes ídolos, nestes maestrais, seja eles laçadores, seja eles jogadores de futebol, aqueles que são os seus ídolos, se espelhem muito neles, na parte profissional. Se espelhem na hora que eles estão dentro da pista, olhe, veja, tente fazer igual, tente descobrir o segredo que fez ele ser tão bom daquela forma, que com certeza um motivo vai ter. Mas na parte de pessoa, eu não estou desmerecendo essas pessoas, não estou dizendo que esses artistas, que esses laçadores, que esses jogadores de futebol, eles sejam pessoas ruins. Não estou dizendo, de forma nenhuma. Mas eu estou dizendo que a criança, o jovem, a parte de pessoa, a parte de formação de cidadão, de caráter, deve de ter a referência daquelas pessoas que estão dentro da casa. Traga como ídolos para a formação do seu caráter aquele que de manhã sai e muitas vezes vai lá e te dá um beijo na testa enquanto você ainda está dormindo e vai trabalhar para trazer o sustento para ti. Traga como ponto de referência aquela que de noite se acorda e primeiro, antes de qualquer coisa, levanta e vai ver se você está coberto de noite.
vai ver se no outro dia vai ter leite para o café, vai ver se no outro dia você ainda está com febre ou não, se você não tem a alergia daquela coberta que ela vai comprar de novo para você, sabe? Traga de ponto de referência estas pessoas. Estas pessoas é que vão formar o caráter que vai te levar você para o sucesso, que vai levar você para vencer na vida. Porque o restante, tudo é momentâneo. Eu fui e sou até hoje fã de tantos artistas. Vocês sabem, eu gosto muito da música. Eu tive oportunidades em que eu idolatrava determinado músico. Quando acabou o fandango lá que eles estavam tocando, eu fui chegar lá, querer conversar com o tal músico lá. O cara mal e mal me disse um boa noite, virou as costas e saiu, sabe? Isso me frustrou toda aquela trajetória em que eu acompanhei a carreira daquele músico ou de um determinado narrador de rodeio, sabe? Isso aconteceu comigo. Então, seja fã. Use como ponto de referência aquele cara que é bom, aquele que ganha, aquele que leva para casa o rodeio, aquele que fecha a porta do brete, como vocês bem dizem. Mas como pessoa, olhe para dentro da tua casa. Olhe para dentro da tua família. Olha como é que o teu pai age. Olha como é que o teu pai labuta. Olha como é que ele toca os negócios. Olha o cavalo que ele te comprou para você laçar nos rodeios e te deu. Olha como é que ele administra os negócios da tua família. Olha como ele te educa. Leva isso para ponto de referência para ti, para o resto da tua vida. Guarda isso para ti e faça igualzinho com a tua família. Esse seria, Gilmar, um conselho. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, seria esse. Humildemente, não desmerecendo ninguém, de forma nenhuma. Mas você, eu acredito assim, que você falou tudo, né? A gente tem visto assim, eu que trabalho principalmente com crianças e adolescentes, a gente vê o quanto muitas vezes se espelham em ídolos, mas esquecem dos pais, dos avós, exato, que criam, exato, né? Exato, que põem o pão na mesa, que estão presentes ali, que eu quero um celular, o pai vai lá e compra, eu quero um cavalo, o pai vai lá e compra, mas eu quero ser igual o fulano de tal, que é laçador. Eu acho que você falou tudo, eu acredito assim, né? É o que tem que ser. E também vamos já agradecer essa maravilhosa tarde que a gente passou aqui na sua estância. Eu que agradeço. Nossa, foi de muito agrado, né? Eu sabia que ia ser bom, mas não tanto. Não tanto. Reunido aqui da bicharada, né? Como os outros querem comprar um gato campeiro. Esse aí é o gato, o cachorro. Não, aqui é muito bom de vir, os animais estão sempre presentes conosco, a família e tal. Alô, obrigado por você fazer parte desse projeto que estamos iniciando aí, um projeto interregional, 6ª região e 17ª, né? Então eu deixo as minhas finalizações, Kevin, pessoal também. Eu só vou pedir aqui, Gilmar, para minha esposa e os meus pais chegar aqui. Não tem problema nenhum. É do jeito que estamos. É tipo a música essa do camisa eu deixo você usar. Desculpa aí, João. Vem aqui. A minha esposa Cirlei, todo mundo já conhece, nós estava no traje da Lida, aqui e tal. Né? Eu que daí, quando falaram que eu ia ter um pouco mais de participação, fui lá, botei uma pilcha, né? Mas não deu nem tempo do banho de sangue de todo sábado, né? Tem que fazer daqui a pouco ainda. A nossa prendinha, né? Ela que já é bonequinha lá do CTG também. O Gabriel não tá de pilcha, mas por estar com o uniforme do Grêmio já vale uma pilcha, né? Então, tá certo. Cadê o... E o Leonir tá por aí também, eles estavam na lida, estavam brincando por aí e tal, né? E na outra vez a gente com certeza vai estar participando tudo pilchado aqui junto, né? E eu acho que também que vale dizer que a pilcha tá no coração da gente também, né? Claro, vocês estão em casa, né? A gente... A gente é a visita, né? A gente que é visita, tem que estar mais arrumado. Gostaria de agradecer vocês aí. Sim, nós que agradecemos você ter topado aí e tal. Nossa, foi uma tarde muito gostosa, incrível mesmo. E o pessoal também é uma família que a gente faz, né? A família tradicionalista, assim, não tem cor, não tem credo, não tem ideologia, são todos irmãos. Você ia passar a palavra para o Kevin, também que você não fala demais, mas chorar. Agradecer o apoio de todo mundo, o apoio da coordenadoria, das regiões, da 6ª, da 17ª, que abraçaram a causa, as nossas entidades.
agradecer a Geomara pelo carinho sempre, apoio. Essa é que é uma madrinha, uma mãe, né? Que cuida da gente tudo e sempre incentiva. A você, tio Alaor, a sua estância, a sua família que tanto bem nos recebe. E principalmente a esses irmãos aqui, a Milena e o Alessandro, por abraçar a nossa ideia, né, de 2 irmãos para 2 irmãos. Puxa vida. E a gente fala tanto em família, né, a gente já pode dizer que a gente tem mais uma família aí junto com a gente, né? Então, sintam-se bem-vindos à nossa região aí, a nossa amizade também. Falando em família, não dá pra deixar de lado a Nila e a Caiane, né? Estão nos bastidores. Eles estão lá no fundo Um da papel telinha. fundamental, importante, né? Se não tem fosse como a Caiane, essas imagens que estão chegando até a Nada sua seria casa não possível. seriam possíveis. Os bastidores. Oh, É, muito tem bem que feito. mostrar os diga-se de Papel passagem. fundamental. A Nila Total. dispensa comentários, né? Vou, É a mãezona também. Nossa, e não tem tempo feio, né? O Ela Hilário, tá nosso tudo. amigo Hilário, a fartura de gente boa, o bom humor em pessoa, nosso amigo Hilário, né? Bom, gente boa. E é isso, né? Podemos encerrar então? Pessoal daí de casa, então, encerramos aí a nossa primeira edição, abrindo com uma chave de ouro excelente, uma pessoa incrível e uma família maravilhosa, tio Alaor. Vocês aí que estão aqui em casa, ajudem a compartilhar esse vídeo, esse material, essa mensagem, tá? Já deixa aí o joinha e aquele abraço. Pessoal, tamo junto então? Esperar os próximos. E até quero- isso que eu ia falar. Aproveitar, desculpa, eu comecei a fazer o que eu faço melhor, interromper, cortar, mas foi bem no finalzinho, então, né? Quero aproveitar, estender um abraço para a nossa querida 17ª Região Tradicionalista e para todos os irmãos da 6ª Região Tradicionalista, grandes amigos, grandes pessoas aí, que a gente tem aí sempre uma satisfação muito grande de receber vocês aí dentro da nossa região e de estar presente na 6ª Região Tradicionalista. Grandes amigos, parceria de vizinhos mesmo, como deve ser no sentido da palavra. Que Deus abençoe a todos vocês. Isso aí. Então, salve de Uma palmas, salva de pessoal. palmas. Aê.